No dia 28 de outubro, a farmacêutica Cassiana de Oliveira esteve aqui participando do quadro Ser Saudável. Eu conversei com ela sobre os riscos da automedicação. Nós vamos rever então como foi essa conversa aqui na bancada do Jornal Regional. Agradeço o convite. É uma questão de saúde pública, né? Eu diria assim. Então, obrigada pelo convite para a gente poder expor os riscos que a automedicação, né, uma automedicação irresponsável, né, pode trazer à saúde das pessoas. Primeiro, é realmente muito comum? O brasileiro faz muito uso da automedicação? Sim, até tem um dado, né, de um estudo publicado que de todos os medicamentos utilizados no Brasil, estima-se que 35% deles sejam utilizados em automedicação. É um número então muito é uma grande. Prática, digamos, considerável, né? É um dado importante, relevante. Isso, claro que você não vai ter esses números, mas deve estar acima da média mundial. Acredito que sim, acredito que esteja. É a cultura, né? Um pouco da nossa cultura de querer emprestar medicamento do vizinho, de utilizar uma planta que uma outra pessoa utilizou, né? Isso pode ser feito desde que seja né, com critério, né? Com aval profissional. Sim. Né? Mas nós temos esse hábito, nós brasileiros temos esse hábito de se É realmente automedicar. cultural, né? Isso. Agora, o problema é que o organismo do vizinho não é o mesmo que o meu, não né? É então, o mesmo. não necessariamente eu tenho que tomar o mesmo medicamento, Isso. mesmo que seja a mesma doença. Porque as doenças, elas se manifestam por meio de sinais, sintomas, né? Então, às vezes, o meu vizinho tem um sintoma parecido com o meu, mas não é a mesma doença que eu tenho. Então, são doenças que às vezes têm que ser tratadas de uma maneira diferente, né? Então, por isso, o crivo num profissional da área da saúde, né, é muito importante. O medicamento errado, além de não fazer efeito, ele pode maquiar o problema e depois descobrir só quando a coisa já está bem mais séria, é isso? Sim, eu te dou um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que usa um xarope para uma tosse que a pessoa não vai tratar, né? Não vá atrás do diagnóstico certo, não vá numa consulta médica procurar esse diagnóstico. Poxa, isso pode, né, ao longo do prazo, até maquiar um câncer, por exemplo, né? Então, por isso é importante fazer uma automedicação responsável com o crivo de um farmacêutico, por exemplo, porque ele pode indicar até quando que você pode ir com essa medicação e quando que você tem que começar a utilizar, né, de um serviço médico mesmo. É comum, você trabalha num hospital, né? É comum aparecerem problemas relacionados a isso? Sim, nós já tivemos casos no hospital de pacientes que utilizaram a medicação de uma maneira errada, né? Ou tomarem em excesso uma medicação e foram hospitalizados por causa dessa situação. Porque essa questão da dosagem também é muito importante que se observe, não é? Sim. Mesmo que o medicamento seja certo, que seja realmente aquela doença, se a dosagem for para mais ou para menos, o efeito não vai ser o mesmo. A dosagem é muito importante que se observe e também por quanto tempo eu uso aquele medicamento, né? Porque medicamento em excesso pode acumular, pode dar outros problemas. Então, além da dosagem, né, que é super importante que se olhe e que se verifique, por quanto tempo que eu vou utilizar e em que espaço de tempo que eu vou utilizar. Se eu utilizar ela de 12 em 12, de 8 em 8, de 6 em 6, por 5 dias, por 10 dias, né? Isso é importante. Isso vale não só para o medicamento industrializado, químico, vale também para o famoso chazinho? Vale. O chazinho, eu tenho uma ressalva, né? O chazinho, ele é importante, né? A gente pode utilizar do chazinho, mas a gente tem que ter muito cuidado com o chazinho, né? Por exemplo, se eu estou tomando uma série de medicações e tomo mais o chazinho, esse chazinho pode interferir nas medicações com as quais eu estou utilizando. Então é importante que se diga ao médico, se diga ao profissional da saúde que está te avaliando quais os medicamentos que você utiliza, né? Inclusive pomada e colírio e até essas medicações, os remedinhos, né? Os nossos chazinhos. É comum as pessoas às vezes tomarem o remédio com um chá.
ou tomarem chá enquanto estão se medicando. Então, isso tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. De preferência, o chá tomar com... o medicamento tomar com o quê? Com água? Com água, com um copo bem grande de água. Até o leite, eu tenho algumas ressalvas, né? Então, a não ser que alguém te aconselhe que você tem que tomar com o leite ou com a comida, utilize a água. Porque a comida e o leite, por exemplo, podem interferir na absorção do medicamento ou com alguma molécula do medicamento que você está tomando. Bom, você citou aí um copo bem grande com água. É muito comum também que a pessoa tome o mínimo de água ao ingerir o medicamento. Por quê? É importante a quantidade? É importante assim, porque quanto mais água, mais fácil ele vai dissolver no teu corpo, né? Uhum. Então, por isso que é importante a água, né? E também para fluir melhor o comprimido, que nem sempre é pequeno, né? Às vezes é grande. Mas não é uma prática comum também, né? Normalmente as pessoas tomam pouca água ao ingerir medicamento. As pessoas tomam pouca água... Pouca água em todas as situações. Em todas as situações. Mas seria importante, é bem recomendado que se tome com um copo, né, grande de água, a medicação que a pessoa está utilizando. Bom, em suma, orientação profissional. Sempre buscar isso. Sempre. Na farmácia, a gente tem, por obrigação, um farmacêutico dentro das farmácias. Então, assim, é um profissional que eu recomendo, né, que as pessoas procurem, né? O farmacêutico, além de, por exemplo, numa doença autolimitada, ele pode até prescrever alguma, né, receitar, recomendar alguma coisa para você. Mas ele vai saber até quando que ele pode interferir e até quando ele precisa de uma orientação médica, né? Então, é um profissional que pode estar ajudando, né? Uhum. E daí a orientação médica também, né? Que é a essência, né? Também. Perfeito. Bom, Cassiana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Caso queira acrescentar algo mais aqui, fique à vontade. Agradeço, né? Agradeço o convite. E espero que as pessoas, né, prestem mais atenção, que cuidem mais dos seus medicamentos, porque assim vamos estar cuidando da sua saúde. Não se corre riscos desnecessários. Sim. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez à nossa entrevistada pelas informações importantes e em qualquer época do ano, mas especialmente nessa época, cuidado realmente com os riscos da automedicação. E assim chega ao final a nossa, como já dissemos na abertura aqui do Jornal Regional, a nossa última edição desse ano de 2011. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a toda a nossa equipe, que realmente não mediu esforços para trazer para você, da melhor maneira possível, as informações agradáveis ou nem tanto, os acontecimentos deste ano aqui nesse espaço que cada vez mais se consolida na sua audiência e também na sua credibilidade. Agradecer aos nossos parceiros comerciais, agradecer muito a você pelo carinho da audiência e agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que tivemos de, com saúde, realizarmos esse trabalho no decorrer de todo 2011 e pedir a Ele que continue nos abençoando nesse trabalho e pedir a você, e a gente sabe que pode contar com a sua audiência para o ano que vem também. Estaremos de volta na segunda-feira. Festeje a virada de ano sem excessos, evidentemente. Vamos lembrar de que, de repente, a nossa festa não deve atrapalhar o sossego do vizinho. Vamos tentar passar de um ano para o outro aí com toda a harmonia, com todas as pessoas que estão em volta de nós. Mais uma vez, muito obrigado, um excelente Réveillon e até segunda-feira.